Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei em que momento nós nos encontramos mais uma vez para a audição, né, de nossas palestras relacionadas aos capítulos de Provérbios. Mas eu quero desde já parabenizar você que chegou até aqui, você que até aqui nos acompanhou, né? Tem nos acompanhado nessa maratona de leitura dos 31 capítulos do livro de Provérbios. Eu costumo dizer o seguinte: Deus é tão bom e tão organizado que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, né? Quem estuda diz que foram milhares e milhares de provérbios. Mas quem organizou a Bíblia e organizou o livro de Provérbios do rei Salomão, separou em 31 capítulos. E nós temos a oportunidade hoje, né, que a nossa média dos dias dos meses são em 31 dias. Então você tem um capítulo por dia. Por exemplo, esse mês que tem 31 dias, então você vai ver, cada dia você vai ter um capítulo para ler, meditar e fazer aquilo que nós estamos buscando agora neste momento, que é buscar o que? A aplicabilidade do capítulo, dos provérbios, dos conselhos que Deus usa a boca de Salomão para nos ensinar, ok? Então, liturgicamente, como nós fazemos todos os vídeos, né, em todas as palestras que nós estamos ministrando, nós vamos ler o capítulo, né? Hoje é dia 30, né? Então nós vamos ler o capítulo 30 e nós vamos nos debruçar sobre os versículos que mais nos chamam a atenção ao sentido prático da coisa, ok? Então vamos lá, vamos ler então o capítulo 30 de Provérbios. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta, que proferiu este homem a Etiel e a Ucal. Na verdade, eu sou o mais burro dos homens. Nem mesmo tenho conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que eu morra. Afasta-te de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me o pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negues e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Não acuses o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques ocupado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada de sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam o pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes das águias os comerão. Essas três coisas me maravilham. A quatro, há que eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha,
o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz: não fiz nada de mal. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar: pelo servo, quando reina; pelo tolo, quando vive na fartura; pela mulher odiosa, quando é casada; e pela serva, quando fica herdeira de sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Estes 3 têm um bom andar, o 4 passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada; o galgo, o bode, também; e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue. Assim a força da ira produz a contenda. E aí? O que você achou? O que você acha dessa riqueza, dessa maravilha que é o livro de Provérbios? Eu costumo dizer, eu nunca me canso de ler e encontrar aqui tantas riquezas, tantas coisas maravilhosas que nós observamos e que eu não me canso. Eu tenho essa liturgia de todo mês, todos os dias, ler Provérbios. Não leio nada, não estudo nada antes de ler o livro de Provérbios primeiro. E eu digo para você, nunca me canso de ler, nunca me canso de repetir, porque cada vez que eu leio, eu aprendo detalhes a mais. É como se fosse um filme. Quando você assiste uma vez, quando você assiste pela segunda vez, você vai encontrar detalhes que você não havia visto antes. E a palavra de Deus é do mesmo jeito. Quanto mais você lê, mais você vai encontrando detalhes maravilhosos. E aqui nós vamos começar, né? Vamos nos debruçar sobre alguns aqui, versículos. E vamos começar pelo versículo 2, que diz o seguinte: na verdade, eu sou o mais burro dos homens, nem mesmo tenho conhecimento dos homens. As palavras de Agur, filho de Jaque, aqui são palavras de auto-humilhação. Ele se considera o mais burro dos homens, né? Sem inteligência, sem sabedoria. Nós vemos que é uma necessidade, né? E quanto mais a gente busca conhecimento, busca sabedoria, mais a gente entende, mais a gente compreende que não tem nada, que somos faltos de entendimento, né? No versículo 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, e escudo é para os que confiam nele. O que nós vemos aqui? A palavra de Deus é pura e escudo. Ele usa 2 termos aqui para considerar a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que as coisas puras. Não tem coisa melhor do que você, por exemplo, beber um suco de uma laranja pura. Puro suco da laranja, puro suco do milho, puro suco. Quando as coisas são puras, não são misturadas, não são aguadas, é uma maravilha, né? E ele considera a palavra de Deus também como escudo, a sabedoria como escudo. E para que serve um escudo? Qual é a função de um escudo? Um escudo é uma dos equipamentos numa guerra, onde uma guerra onde você precisa atacar. Às vezes você precisa se defender. E a palavra de Deus, ela serve como esse escudo, como esse domo na nossa mente, nos impedindo de sofrer alguns danos.
Qual que é a função de um escudo para um guerreiro, né? Naquelas épocas? O escudo, ele evitava, né, daquele guerreiro, daquele gladiador, de receber flechas, apunhaladas, né, fatais. Então a palavra de Deus é como um escudo, ela vai nos proteger de receber setas e palavras que possam nos ferir às vezes. E vou te dar um exemplo. Às vezes você recebe uma palavra que ela vem como uma flecha. Ela vem como uma flecha no seu coração, no seu peito. Aquilo, sabe, vem para te matar mesmo, para te destruir. Mas quando você tem a palavra de Deus como escudo, o que acontece? Quando lançam uma palavra que como a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua, está na boca, e você recebe uma palavra, joga uma seta, como se fosse uma flecha no seu coração de uma palavra maldita, a palavra de Deus ela vai servir como escudo, ou seja, ela vai bloquear essa palavra, e essa palavra ela pode até entrar pelos seus ouvidos, mas ela não vai alcançar o seu coração. Ou seja, nós não podemos impedir que as pessoas falem. Nós não podemos impedir, tapar a boca das pessoas para não ouvir besteiras, não ouvir coisas que possam nos magoar. Mas o que nós podemos fazer é ter a palavra de Deus no nosso coração para que ela venha servir de escudo. Porque a palavra pode até entrar pelos nossos ouvidos, mas ela não alcançará os nossos corações, porque eles serão impenetráveis por causa do escudo, nosso escudo, que é a palavra de Deus, ok? Então tem essa visão, imagina aí, por exemplo, a palavra de Deus como o escudo, vai lá vamos fazer conjecturas usando a contemporaneidade, né? Lembra do escudo do Capitão América, que é um escudo, né, feito de um metal muito forte, né? De um metal muito poderoso. Imagine, né, que a palavra de Deus seja feita de um metal muito poderoso, inquebrável, indestrutível, né, para te livrar de qualquer tipo de seta, qualquer tipo de palavra, né, que seja tão ferina quanto flechas, espadas, tiros, né, para que blinde o seu coração. A palavra de Deus ela vem para blindar o seu coração, para que você não morra de palavras direcionadas para a tua vida, para o teu coração, para lhe matar. Há palavras que matam mais do que ofensas, há palavras que doem mais do que um tapa na cara. E há palavras que são direcionadas para nossa morte. Existem pessoas que abrem a boca para amaldiçoar nossa vida, para falar coisas ruins, para nos matar. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, não podemos evitar, volto a dizer, não podemos evitar, né, de deixar de ouvir palavras de morte, mas nós podemos ter a palavra de Deus como nosso escudo, para que essa palavra que entra pelos nossos ouvidos, ainda que chegue ao nosso coração, elas não possam penetrar por causa da palavra de Deus que serve de escudo para nós, ok? Versículo 6 vai dizer o seguinte: nada acrescente as suas palavras, ou seja, as palavras de Deus, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quem repreender? O próprio Deus. O próprio Deus, ele te repreende e pode te achar mentiroso, ou seja, uma pessoa que tira da mente as coisas. Ou seja, não acrescente nada às palavras de Deus. Não use as palavras de Deus como artifício para alcançar os seus objetivos. Porque Deus, o próprio Deus vai te repreender. É o próprio Deus que vai repreender você. E ele vai procurar a mentira. E ele vai mostrar e vai escancarar. Deus não quer humilhar ninguém. Deus não quer... A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que ninguém se perca. A palavra de Deus diz que ele não se alegra na morte do ímpio. Mas assim como um pai castiga um filho quando ele mente, quando ele inventa as coisas, Deus também castiga alguns filhos, né, quando eles mentem. Sabe, aquele filho que, o pai falou isso e aquilo, e quando na verdade o pai não falou nada. Você que é pai, você que é mãe, já viveu essa cena, né? Às vezes você pegando o seu filho falando, o papai falou assim, assim, assado, e na verdade o papai não falou nada.
Ela está usando a autoridade do papai para falar alguma coisa ou para exigir alguma coisa de um irmão, né? Ela tá lá com o irmãozinho dela e aí tá com o irmão dela. O papai falou que não é para fazer isso e aquilo e nada. O papai não falou coisa nenhuma, mas tá usando a palavra do papai. Isso deve ser repreendido. Quando você vê uma criança falando, usando do teu nome para atingir algum objetivo, já corta isso. Já ensina para ela, ó, não faça isso, que isso é mentira, eu não falei nada, você está usando o meu nome para mentir. Então corrija isso na criança também. Quando você perceber uma criança agindo dessa maneira, a corrija para livrar a alma dela do mal. Ok? Vamos lá para o versículo 8, fala assim, ó, afasta de mim a vaidade, ele fala, né? E a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me o pão da minha porção de costume. Né? O que nós vemos aqui nesse versículo 8? Nós vemos aqui Agur, filho de Jaque, dizendo o seguinte, primeiro, a mentira. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Eu quero dizer para você que, vamos dizer assim, ó, você que mente, e você que tem prazer de mentir, eu vou dizer uma coisa para você. Maior que a mentira e o prazer de mentir, da qual muitas pessoas têm, é o prazer de dizer a verdade. Se você acha que mentir é vantajoso para você, se você acha que mentir é uma situação que te livra de muito sofrimento, se você acha que mentir é uma coisa boa, se você de repente mentiu uma vez, mentiu duas, três e isso foi prazeroso para você, você não tem noção do prazer enorme que é dizer a verdade. Porque as pessoas só fazem aquilo que elas gostam, correto? E a pessoa, ela mente uma vez, deu certo, mente duas, deu certo, ele vai mentindo, ela começa a perceber que há um lucro na mentira, há um lucro em mentir. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você acha que mentir é prazeroso, se você acha que mentir é legal, se você acha que mentir te leva para algum lugar, te leva, né, a vantagens, você não tem noção do poder da verdade. A verdade é uma coisa muito prazerosa. Dizer a verdade é uma coisa assim, ó, que você não tem noção, cara. Você não tem noção de como é prazeroso você falar a verdade, dizer a verdade, contar a verdade. A verdade liberta. Jesus já disse, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade. Você já se imaginou numa cena que alguém chega pra você e fala assim, fulano, deixa eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Lembra? Disse, ó, sabe qual que é a verdade? A verdade é assim, 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 assado. Você vai falar, nossa, você tá brincando. Não tem coisa melhor nessa vida do que ouvir uma verdade. Você já viveu algum momento em que alguém chegou pra você e falou assim, ó, viu, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra da situação assim, assim, assado, tal? Pois é, eu vou te contar a verdade. A verdade é o seguinte, não aconteceu isso, aconteceu assim, assim, assado. A pessoa vai falar, nossa, você tá brincando comigo. Pois é, tô falando sério. Não tem coisa mais prazerosa de dizer a verdade. Não tem coisa mais gostosa do que você viver a verdade. Do que as pessoas contarem a verdade pra você. Você contar a verdade para as pessoas. É libertadora. É libertadora. Você que mente, você que aprendeu a mentir, você que acha que a mentira é prazerosa, você que tem prazer de mentir, que você mente porque você gosta. Experimenta dizer a verdade para você ver o poder que há na verdade. A sensação de dizer a verdade é muito mais prazerosa do que dizer a mentira. A sensação de você viver o que é real, o que é verdadeiro é muito melhor do que você viver uma mentira. Ou acreditar numa mentira. Acreditar numa coisa que você tirou da sua mente. Ok? Faça essa experiência com você mesmo que você vai perceber. Ok? Vamos lá. Versículo 10 diz o seguinte. Não acuses o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques ocupado. Vou repetir. Não acuses o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe
e tu fiques ocupado. O que nós estamos vivendo aqui? De repente você está no seu trabalho, você está aí na sua empresa, e você, né, de repente está passando um problema de relacionamento interpessoal com, né, um companheiro de trabalho ou alguma coisa. Salomão está dizendo o seguinte, né, imagine que você está aí numa reunião, de repente está lá o chefe, e está lá você, seu amigo de trabalho, e está acontecendo coisas erradas, e você vai e acusa esse servo, esse seu amigo de trabalho, na frente, diante do seu senhor, diante do chefe, diante do supervisor, diante do seu chefe. Ele está falando para que isso não aconteça. Ele tá, Salomão, ou melhor, Salomão não, Agur, ele diz o seguinte: não faça isso. Não faça isso. Primeiro que o processo de repreensão, ou podemos usar um termo mais americanizado, né, mais utilizado, que é o tal do feedback, né? Essa questão do feedback, como que funciona? Você está trabalhando numa empresa e de repente você percebe que há uma falta de profissionalismo da parte de alguém. O que geralmente é aconselhável fazer? Oferecer um feedback para essa pessoa. Embora nós precisamos ponderar algumas coisas, porque assim, existem pessoas que são tão tolas, que se você for corrigi-las, você vai ganhar um inimigo. Salomão vai dizer assim: corrija o sábio e ele se tornará mais sábio, corrija o tolo e você ganhará um inimigo. Então tem pessoas que não vale nem a pena você corrigir elas, você dá um feedback para elas. Mas se for uma pessoa inteligente, você pode até oferecer um feedback a ela. Mas o que Salomão está dizendo na maioria das vezes aqui, e é o que acontece, é o seguinte: está numa reunião, não fale mal de um servo diante do seu senhor. Sabe? Você está numa reunião e de repente você começa: olha, eu vou falar, o fulano de tal, ele fez isso, aquilo de errado, assim, essa. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não fale mal de um servo na frente do seu senhor. Você quer dar um feedback, você quer ajudar, né? Ou tente oferecer esse feedback numa outra situação, tente conversar com ele em particular, mas nunca escolha o momento, esse tipo de situação, para falar de alguém diante do seu senhor. Porque essa pessoa, o que Agur diz aqui, é que o que vai acontecer? Essa pessoa vai te amaldiçoar e você vai ficar como culpado. O que nós aprendemos aqui? Nós estamos aprendendo aqui dicas, né, situações práticas em relacionamento interpessoal. Você precisa oferecer um feedback a alguém, né? Não reclame, não acuse uma pessoa diante do senhor dela, diante do chefe dela, diante do encarregado dela. Converse em particular com ela, fale sobre o comportamento prejudicial que ela está tendo. Se ela te ouvir, beleza, você ganhou o seu amigo. E aí, às vezes, a amizade dessa pessoa vai te valorizar muito mais. Não, na hora talvez ela não te valorize, mas lá na frente talvez ela venha te valorizar por essa atitude. Mas jamais fale mal de um servo diante do seu senhor. Ou seja, jamais numa reunião chegue falando: ó, o João, o Pedro tá fazendo assim errado, tá fazendo... Nunca, jamais faça isso. Para que essa pessoa não te amaldiçoe, para que essa pessoa não, carregada de sentimentos ruins, profira maldições contra a sua vida, ok? E no final você vai gerar uma confusão tremenda, porque você vai constranger aquela pessoa, e no fim, quem vai ser culpado de toda aquela confusão e guerra? Você. Porque você não soube se comunicar, você não soube oferecer um feedback da maneira adequada, ok? Vamos lá, versículo 12 vai dizer o seguinte: não há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada de sua imundícia. O que nós vemos aqui? Não seja puro aos seus olhos. Não seja puro aos seus olhos. Nós somos
trapos de imundícia, como a palavra de Deus às vezes nos refere. Não há pureza em nós. Não temos pureza no nosso olhar, não temos pureza na nossa mente, somos impuros. Estamos pensando em coisas ruins 24 horas. Precisamos policiar a nossa mente 24 horas. Enquanto nós estamos acordados, estamos pensando às vezes em coisas ruins, pensando em situações ruins. Então assim, procure, né? Não seja puro aos seus próprios olhos. Sempre procure se purificar. Procure se lavar das suas imundícias. Procure lavar a sua mente de coisas ruins. E como que eu faço isso, Juarez? Procure coisas boas para pensar. Procure ler a palavra de Deus para aprender a ter atitudes positivas, atitudes puras. Troque as imundícias que a gente vê, assiste e ouve pela palavra de Deus. É só dessa forma que nós podemos nos limpar dessas impurezas. Ok? Versículo 14 vai dizer o seguinte: há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. O que Agur diz aqui? Cuidado com a comunicação, principalmente com pessoas aflitas e necessitadas. Cuidado, às vezes você, você fala uma palavra tão pesada para pessoas que estão ali precisando de uma palavra de conforto e você às vezes solta uma palavra tão dura, tão pesada, fora do momento. Não tem coisa melhor do que a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. E às vezes nós utilizamos de comunicações tão pesadas, que realmente a conjectura aqui é essa. Os dentes são como espadas e as queixadas como facas. Ou seja, as pessoas estão usando as suas bocas para ofender, para matar, para destruir, E nós precisamos tomar muito atenção com a nossa comunicação. Ok? Versículo 17 vai dizer o seguinte: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes das águias os comerão. O que nós percebemos aqui? Jamais zombe de seu pai, ou despreze sua mãe, ou você terá uma morte horrível. Filho que não honra pai e mãe tem geralmente mortes horríveis. Eu quero dizer para você que o único mandamento, quero te fazer lembrar, que o único mandamento com promessa é aonde Deus escreveu: filho, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias de vida possam ser prolongados. E o que é honrar pai e mãe? Como eu posso honrar o meu pai e a minha mãe? É sendo um filho obediente, é sendo um filho observador, é observando os meus pais, observando o que o meu pai diz, o que minha mãe diz. Dessa forma eu serei obediente, dessa forma eu estarei honrando os meus pais. É falando com meus pais, é desejando bem aos meus pais, desejando felicidade aos meus pais. E como eu posso deixar meus pais felizes? Buscando a sabedoria, buscando a palavra de Deus. Essa é uma das maneiras de eu deixar os meus pais felizes e é uma das maneiras de eu honrar os meus pais. Ok? Versículo 20 vai dizer o seguinte: o caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz: não fiz nada de mal. Veja bem, existem pessoas que estão tão engoldadas no pecado, tão engoldadas, que elas querem auto-justificar os seus erros. E Agur, ele fala aqui que a mulher adúltera, ela vive como se nada tivesse acontecido. Ela faz as coisas erradas, ela adultera, ela trai o seu marido, ou pode ser um homem também, um adúltero, ou ele trai a sua esposa, e ele, ele come, é como se ele come assim, ele dá um exemplo assim, ó, sabe aquela pessoa que come, limpa a boca e diz assim: não fiz nada de mal? O cara vai, trai a mulher, e aí chega em casa, toma um banho, chega em casa e vive como se nada tivesse acontecido. É aquela mulher que vai lá, vai para o serviço, dá uma desviada, pega, o cara deixa ela na porta do serviço, ela fica ali, dá uma disfarçada, o cara vem, o amante vem, pega ela e leva ela para o motel, e ela vai lá,
passa lá horas lá tendo relações sexuais com outro homem, e ela toma um banho, vai para casa e vive como se nada tivesse acontecido. Ela, na cabeça dela, fala assim: não fiz nada de errado não, porque meu marido é assim, porque o meu marido é assado, né? O cara que adultera fala: eu não, a minha mulher é assim, minha mulher é assada, entendeu? Eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado. Ó, tô com a minha consciência limpa. Tem gente que ainda tem coragem. Entra em casa, conversa com os filhos, beija a mulher, ama a mulher, até faz relações, né? Até faz amor com a mulher e vive como se nada tivesse acontecendo. Só que enganam-se essas pessoas, porque a palavra de Deus diz bem claro que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Muitas pessoas desobedientes, pecadoras, né, não entrarão no reino dos céus. Mas está claro biblicamente falando, que os adúlteros não herdarão, ficarão de fora, está bem claro, ficarão de fora os adúlteros, ok? E quando um adúltero chega num ponto desse, da qual pensar e achar que não fez nada de errado, olha, aí que mora o perigo, porque o Espírito Santo, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está bem longe dessa vida, ok? Versículo 25 vai dizer o seguinte: pela mulher odiosa, perdão, do 25 em diante, né? Na verdade aqui, Agur, ele diz o seguinte, uma riqueza muito grande aqui. Ele fala que as formigas ou melhor, versículo 24 fala assim: estas 4 coisas são as menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Aqui a gente vê uma coisa aqui fantástica. Agur está dizendo aqui que existem 4 coisas, né? Existem 4, praticamente aqui, vamos chamar de insetos, vai? Porque eles têm não só insetos aqui, mas animais, né? Existem animais que não são insetos aqui, mas vamos considerar algum como inseto, como animais de pequeno porte, né? Porque a gente não sei a qualificação de cada um deles. Mas eu quero que você estude, porque aqui está uma dica tremenda. Os maiores e melhores professores que nós temos para a nossa vida são os próprios animais. Cada animal tem um jeito de ser, cada animal tem um jeito de se comportar, cada animal tem a sua estrutura organizacional. E Agur, ele fala sobre, Salomão já disse, né, sobre a questão do trabalho, sobre a questão da formiga, mas Agur, ele vai dizer uma coisa muito importante aqui. Ele vai falar assim: estude esses 4 animais. Um deles, o primeiro animal, digno de muito estudo. Se você fizer algumas pesquisas na internet, você vai descobrir coisas fantásticas sobre as sociedades da formiga. As sociedades, como elas se comportam. Existem várias espécies de formiga e cada espécie de formiga se comporta de uma maneira. Tá? É muito valioso que a ciência descobriu até hoje sobre a colônia das formigas, como elas administram as colônias, como elas fazem. É coisa linda, maravilhosa de se estudar. Os coelhos também, né? Até onde nós chegamos sobre informações sobre os coelhos, como eles se reproduzem, como eles convivem, como eles fazem as suas casas, as suas tocas. Nós vemos assim informações assim valiosas que nós aprendemos com esses animais. Outros também animais que ele fala aqui sobre, da família de como se fossem insetos aqui, né? Os gafanhotos, que não tem rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. Né? A vida e a história também dos gafanhotos, né, são coisas assim maravilhosas, nos ensinam como pessoa, nos ensinam muitas coisas valiosas. E sobre as aranhas também, né? É muito importante também, existem muitas informações relativas às aranhas que nos ensinam muito. E eu quero dividir com você um exemplo prático que eu observei em alguns dias atrás, né? Esses tempos atrás eu estava, né, fazendo um trabalho e eu vi uma aranha, até de porte médio, que ela tinha uma rede. Ela traçou, né? Ela teceu a sua rede, né? Ela é como se fosse um pescador que ele mesmo faz a sua rede, né? Então aquela aranha, ela traçou a sua rede,
fez a sua rede e, né, de um campo bem grande assim, né, ela usou um campo bem grande assim, fez uma rede, uma teia bem grande, e ela pegou, ela fixou, né, ela desceu até um ponto em uma planta, e ela, né, fixou aquelas redes que ela criou em uma planta em 2 cabos. Imagine como se fosse uma rede, e essa rede fixada no teto e na outra extremidade por 2 cabos. E eu comecei a ver aquela rede, né? E eu falei assim, puxa vida, né? Chega até a dar dó, né? Quando um inseto cai numa teia de aranha, e ali ele fica se debatendo, e quanto mais ele se debate, mais ele se amarra, e aí de repente ela sente a vibração na teia, ela corre, vê o insetinho lá, né, o mosquitinho lá se enrolando, e o que ela faz? Ela começa a enrolar mais ainda esse inseto, e ali ela, né, pica ele para paralisar ele, e depois que ele está morto, ela começa ali no processo digestivo ali, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas o interessante assim, o que aconteceu nesse dia. Ao passar e ver essa cena, né, e ficar com muita dó daquele bichinho, o que eu fiz? Eu fiz uma maldade, vou confessar para vocês. Eu peguei, né, e como estava bem acessível, eu passei o dedo aonde estava aqueles 2 cabos, né, que eram os cabos basilares que prendiam, que davam suporte àquela teia. E fui embora, segui o meu caminho. Passaram uns 2 dias, quando eu passei por aquele mesmo local, eu me surpreendi. Aonde, né, havia aqueles 2 cabos que eu passei e acabei arrancando, né, com pena dos bichinhos que às vezes se enroscavam na teia daquela aranha, eu percebi que não tinha mais os 2 cabos que desciam daquela teia, mas tinham 5 cabos. E eu comecei a perceber assim, eu falei assim, puxa vida, aquela aranha, né, geralmente nós quando perdemos as coisas, quando perdemos um carro, quando perdemos uma casa, ou quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente senta, lamenta, chora, e o que a gente faz, né? Às vezes a gente paralisa. E eu percebi o seguinte, né? Eu não vi aquela aranha, né, sentada, lamentando porque alguém passou e arrancou os 2 cabos que sustentavam a teia a teia que ela tinha feito. Eu vi o que? Eu vi uma aranha, né? Ou seja, eu vi alguém, uma aranha, que ao invés de sentar e lamentar, ela foi lá e forçou, ou seja, ela não fez mais 2 cabos, ela fez 5 cabos. Ela desceu e juntou 5 cabos para fixar aquela teia que anteriormente havia 2 cabos apenas. Ou seja, ela mais do que dobrou a sustentação daquela teia que ela tinha feito. Agora, eu te pergunto, quem foi que disse isso para ela? Quem foi que falou? Quem deu essa ciência para ela? Quem foi que colocou na cabeça dela? Poxa, ficou fraco, só tinha 2, deve ser por isso que quebrou, né? Talvez ela imaginou, deve ter quebrado, então eu vou fazer mais forte. E ela fez 5 cabos. Ela fez mais do que o dobro, para reforçar, para não acontecer aquele problema novamente com ela. Eu te pergunto, que inteligência é essa? Que sabedoria é essa? É impressionante o que nós vemos, né? E aí, olha só, então, recapitulando, estude, faça uma pesquisa na internet, veja até onde a raça humana conseguiu entender a história das formigas. As formigas também são assim, seres fantásticos, nós aprendemos muitas coisas com as formigas, né? Eu costumo dizer, né, eu fiz um estudo uma vez, até cheguei a publicar no LinkedIn, onde formigas, existem formigas que elas trabalham da seguinte maneira: elas vão vivendo, né, vão ali passando, e onde elas passam, quando elas descobrem algo muito bom, elas deixam um rastro de feromônio para que as outras formiguinhas também saibam aonde existe um alimento.
E aí quando ela começa a levar aquele alimento para o formigueiro, ela vai levando o alimento, mas ela deixa um rastro para que as outras saibam aonde tem aquele alimento. Diferente da gente que quando descobre alguma coisa boa, a gente quer esconder e guardar para nós. E elas não, elas pelo contrário, elas deixam um rastro de publicação de onde existe aquilo bom, gostoso que ela está levando para o formigueiro. Outra situação bacana que a gente encontra, né, nos estudos da formiga é que quando elas estão naquele caminhozinho e elas se encontram umas com as outras, a gente vê elas batendo as anteninhas ali, parece que como se fosse uma conversa rápida. E a ciência descobriu o seguinte: quando as formigas elas se encontram umas com as outras, elas se comunicam e a conversa delas é como se fosse o seguinte: e aí, como é que você tá? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Tá cansada? Tá com fome? E uma vez que ela encontra com uma e a outra encontra-se com fome, ela dá sinais lá na comunicação delas que elas estão com fome. A que, né, está nutrida, ela regurgita a comida para que a outra que está com fome coma e continue o seu trabalho. Olha que coisa fantástica, olha que coisa extraordinária que descobriram estudando as formigas. Ou seja, são formigas que se comunicam, que falam aonde está um alimento para ser capturado. São formigas que se comunicam entre elas para saber se estão bem, se estão precisando de alguma coisa ou se não estão. É fantástico o que nós aprendemos olhando essas minúsculas formigas. É realmente uma sociedade, pode se chamar de uma sociedade quando você estuda as formigas, né? Então assim, olha, as formigas, os coelhos, os gafanhotos e as aranhas são animais, insetos que vale a pena você parar para estudar, porque você vai aprender muita coisa interessante aqui com eles. E outra coisa, tem outras coisas aqui muito interessantes também que a GUR vai nos ensinar, vai nos induzir a procurar. Mas vamos lá para o versículo 29, que também diz o seguinte, ó: estes 3 têm um bom andar e o 4 passeia ariosamente. Né? O que? O andar e o caminhar. Né? Sobre andar e caminhar, ou seja, sobre sabedoria, né? Sobre sabedoria, estude sobre as formigas, os coelhos, os gafanhotos e as aranhas. E sobre o caminhar e andar, estude sobre o leão, o cão, uma raça de cão que chama galgo, os bodes e os reis. Embora o rei não seja um animal, mas sobre a questão do andar, sobre a questão do caminhar, né? Ele fala sobre isso, né? Ele fala que o leão é o mais forte entre os animais que não foge de nada. Pode ser o bicho maior que for, pode ser do tamanho que for, o leão não foge. O leão ele enfrenta, né? O leão, o cão galgo, o bode são animais assim dignos de você estudar também. Assim como você vai estudar sobre as formigas, sobre os gafanhotos, sobre os coelhos, sobre as aranhas, estude também sobre os leões, sobre essa raça de cão galgo, sobre o bode e sobre o comportamento dos reis. Em toda a fase da história, da monarquia, estude sobre os reis, que essas informações vão lhe agregar e muito de sabedoria. E por último, versículo 32 vai dizer o seguinte: se procederes loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca. Porque o mexer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue. Assim o forçar da ira produz contenda. Ou seja, lembra, geralmente a criança quando ela faz alguma coisa errada, o que ela faz? E põe a mão na boca. Não é assim? Você já viu criança quando faz coisa errada? Quando você fala, menina, o que você fez? Ela faz aquele, né? Puxa aquele ar, põe a mão na boca, né? Aquela expressão, né? De puxa, fiz alguma coisa errada. E a GUR ele fala justamente isso, né? Sobre uma expressão, né? Ele fala assim, olha, você fez alguma coisa, alguma loucura? Se exaltou? Planejou algum mal? Meu Deus, eu não posso fazer isso. Põe a mão na boca, né? Põe a mão na boca, se segura, é isso que ele está falando. Bacana, não? Bacana, não? Olha só que legal. Aqui a gente encontra até situações sobre PNL, né? Isso é um comportamento que a gente estuda em PNL. E eu quero dizer para você o seguinte: você que permaneceu até aqui, você que esteve conosco até o momento, muito obrigado pela sua atenção.
por participar dessa palestra, muito obrigado por estar até agora acompanhando essas palestras, essas ministrações. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, né? Ative o sininho para receber as novas notificações. Principalmente participe, entre nos comentários, coloca lá o que você achou mais interessante, o que mais te chamou a atenção e compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, para que o máximo de pessoas possíveis possam também absorver essas informações e aprender que não só a Bíblia, né, mas existem mais livros assim fantásticos na palavra de Deus, dentro da Bíblia, que vão assim vão nos proporcionar grandes sabedorias, grandes conhecimentos, né? Se fala muito sobre best-seller, existem muitos livros muito bons, mas eu quero te dizer uma coisa, a maioria, se você for ver, né, dos grandes best-sellers, dos melhores livros, são todos plágios da Bíblia, né? Não existe nenhum livro de autoajuda ou de um grande best-seller que não tenha cunhos bíblicos, que não tenha princípios bíblicos ratificados, ok? Quero desejar para você um bom dia, que você comece aí, se você começou o teu dia ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, que você tenha um bom dia, que o seu dia seja um dia de vitória e até a próxima, se Deus quiser.